Eu quero ler em Lucas, no capítulo 14, a começar do verso 7. Lucas 14, começando do verso 7. Reparando Jesus como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola e lhes disse: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, não, chega para cá, mais para cima, mais para frente. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os demais convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado. Isso ele falou num banquete. Olha só como Jesus era politicamente correto. Ele vai a um banquete e diz isso para o pessoal do banquete. E disse também ao promotor da festa, ao dono da casa: quanto a ti, quando tu deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e tu sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vejam como a lógica do Evangelho é toda invertida em relação ao que a gente chame de etiqueta, de comportamento do planeta, do mundo. E prosseguiu: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu a esse cara, olha as respostas de Jesus: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê está dentro. Convidou a todos, convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados que tudo estava pronto, dizendo: vinde, porque tudo já está preparado. Já está feito. Não obstante, todos a uma começaram a desculpar-se. Disse o primeiro: desculpa, diz lá, avisa ele que eu comprei um campo, uma fazendona, e eu preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, não leva a mal não. Outro disse: que pena, meu Deus, logo agora. Ou diga a ele o seguinte, que eu comprei 5 juntas de bois, o que era equivalente a comprar uma Ferrari, e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado, pede perdão por mim. E outro convidado disse: olha, eu me casei, por isso não posso ir. Esse até tinha uma razão melhorzinha, né? Olha aí a gata, ela não vai entender. Eu casei, por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.
Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: então sai agora pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar. Pode trazer na gravata para minha festa, na laçada, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados e não vieram provará da minha ceia. O reino de Deus é assim. Uma doçura, né? Não demanda de nós nenhum tipo de conversão. A primeira conversão é de valores da nossa interpretação estúpida sobre o que seja significado de importância na vida. É a questão do lugar. E quando Jesus disse isso, ele não estava falando de um auditório. Eu vejo que a maioria aqui não tem nenhum pudor na hora que quer as coisas de se enfiar enxeridamente aonde deseja. Mas quando chegam aqui no lugar, fica todo mundo religioso. O meu esforço para fazer o cara começar a sentar do primeiro banco para trás é enorme. E não entendem que aqui é uma questão de prática, para não ficar aquela bagunça. Todos os humildes chegam, sentam lá atrás. Aí ficam me atrapalhando a reunião inteira com gente chegando atrasada. Então eu digo, pelo meu amor de Deus, os humildes, sejam humildes o suficiente para sentar na frente. E facilitar a vida, ao invés de ficar com esse orgulho de humildade. Mas não era disso que Jesus estava falando. Lembrem-se que disse, contou-lhes uma parábola. Isso é a parábola. A vida não é um auditório. Nem é um banquete. A parábola é essa. Ele está no jantar e vê a moçada toda procurando os lugares de importância. Onde é que eu vou ser mais visto, mais percebido? É o tal do positioning. O cara já tem. You gotta have a good positioning. Aquele sujeito que sabe se posicionar. Tem gente que até diz, eu escolho o melhor da luz. Eu entro no restaurante, eu vejo onde está a luz, eu fico assim, que é para todo mundo perceber que eu cheguei. É truque de empresário, de político, de gente que quer conquistar. Vocês vão me dizer que nunca ouviram e nunca viram isso. O cara vai para debaixo do spotlight, literalmente. Para ser visto, para ser percebido. Jesus começa matando a idiotice desse comportamento animal, predatório, instalado em nós, que é esse que deseja supremacia, importâncias visíveis, percepções, que odeia qualquer que seja o anonimato e que a vida precisa pregar neles um outdoor de significado para que todo mundo perceba. Jesus vem e disse, não trate a vida com essa procura. Não se ponha neste lugar. Não chegue na existência desejando ser aquele que se napoleoniza ante os sentidos do demais. No meio de vós, o maior é aquele que serve. Então, na existência, encontre o seu canto e seja sóbrio e sirva com amor. E se alguém quiser colocar você em outro lugar, seja por causa da percepção que tiveram a seu respeito, não por causa da propaganda que você fez do seu ser. Porque a propaganda do seu ser pode levar você a lugares elevadíssimos diante dos homens, mas com certeza vai desconstruir você diante de Deus. Eu não quero e nunca estive em lugar nenhum que os homens considerassem um lugar de exaltação que eu tivesse buscado. Desde 18 anos eu sou exatamente do jeito que vocês me veem hoje. Eu trabalhei contra esse negócio o tempo todo.
E quanto mais eu trabalhei contra, mais para cima a vida me empurrou e eu dando cacetada na mentira. Mas não teve conluio e nunca terá. Deus é que queira honrar você, botar você num lugar e exaltar aos sentidos dos demais, ou apenas dos anjos, ou apenas aos olhos dele. Não interessa. A primeira palavra que ele diz nesse banquete é: convertam a cabeça de vocês da estupidez da autopropaganda. E confie no significado de ser. Porque quem é, será. Quem propagandeia parecerá ser até o dia em que for absolutamente desnudado. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, esse será exaltado. A segunda coisa que ele diz, ainda antes de entrar na ceia, tem a ver com uma outra inversão de valores em relação ao significado das coisas aos olhos de Deus. Primeiramente, ele diz: cuidado com o que você pensa de você mesmo, na perspectiva do propagandeamento da sua existência na vida, na busca de aparências e de visibilidades, porque quem assim age e assim vive está vivendo contra o fluxo do Evangelho. E não vai dar certo. O vaticínio será humilhado. Ao passo que o que obedece, o vaticínio será exaltado. A segunda coisa que ele diz nessa perspectiva é na hora de convidar. Veja por que você convida, a quem você convida, a quem você inclui, a quem você privilegia, a quem você diz eu tenho tempo para ou não tenho tempo para. O que é que você chama de valor significativo a ser agregado num ser humano? O que é que você chama de fato, minha lista de honra? Quem são os imortais da sua academia universal de besteira? Quem são? Esses para quem você faz caramuru. Esses que você diz: ai meu Deus, uma festa sem ele eu nem faço. Quem são? Me responda na idiotice do seu coração, quem são esses deuses da fraternidade? No panteão dos seus cultos fraternos. Aí Jesus disse: olha, quando você for dar um banquete outra vez, ele está ilustrando com o banquete, não querendo reduzir com isso o ensino às ocasiões de refeição, pelo amor de Deus. É uma parábola. Quando vocês forem dar um banquete, e o banquete é quando você for servir o melhor à vida, o que você tiver de melhor, a guloseima melhor da existência, o seu prato mental, psicológico, espiritual, mais gostoso, não reserve apenas para aqueles que podem retribuir você, dizendo: poxa, ele é um cara legal, eu vou fazer 10 vezes mais por ele agora. Não entre na perspectiva de competições de bondades fraternas, porque até os pagãos fazem isso. Convida aqueles que eu quero que me convidem. Honro aqueles que eu quero que me honrem. É uma estratégia diabólica da nossa mente corrompida. Quando a gente quer que alguém nos perceba, a gente o convida e o honra, para que ele, ao pôr seu turno, nos exalte e nos honre. Porque o indivíduo não está nem interessado em honrar a quem convida. Ele convida aquele indivíduo pelo prestígio do convite e pela aposta na honra que se deriva dali. É um jogo. Jogo de status, jogo de importância. Que Jesus diz: não convide os parentes, porque vão te convidar de volta, e sem falar que no meio da parentela diz: a próxima festa, a minha vai ser melhor.
Poxa, tua festa foi uma maravilha, vou fazer uma lá em casa. Aí fica um fraternalismo de éguas e cavalos no Jockey Clube do Brasil, competindo pela festa mais legal. Vamos lá. Não convide os parentes, não convide os ricos vizinhos, não convide essa moçada que pode fazer a barganha. Na hora que você for servir o seu melhor, dê para quem não tenha como devolver. E aí, porque eles não têm como devolver, a sua recompensa você vai receber numa instância superior, numa dimensão superior, de valores superiores, num banquete de intimidade que só aquele que pratica tais coisas em fé é convidado para entrar naquela recâmara mais íntima do amor de Deus, aonde o coração começa a se pagar com alegrias que transcendem a todas as demais coisas desta vida. E você anda contente distribuindo graça. Aí quando ele diz isso, uma pessoa sentada à mesa resolve dar uma de engraçadinha. Bem-aventurado é quem comer pão contigo no reino de Deus. Aleluia! Ficou espiritual na hora. O cara. Antes ele estava tirando a maior onda lá na festa. E agora ele sai com essa. Bem-aventurado quem comer pão contigo no reino de Deus. Aí Jesus disse, olha, o difícil é trazer a moçada. O difícil é trazer a moçada. Porque todos vocês que se dizem e declaram isso, bem-aventurado é quem participa de tais coisas, são os que não querem vir. Os que aceitam o convite do rico, da guloseima, da aparência, do prestígio, do poder, da honra pública, só querem isto. E Jesus disse, não adianta ficar de declaração afirmando que bem-aventurado é quem come o pão do reino, porque eu estou convidando vocês para comerem o pão do reino quando eu estou mandando vocês dividirem o pão com quem não tem. Eu estou convidando vocês para a ceia do reino, quando eu estou mandando vocês não ambicionarem lugares visíveis diante dos homens ou proeminências da vaidade, ao contrário, encontrarem um lugar de serviço e deixar que Deus coloque vocês aonde Ele queira, no lugar da glória dEle para a vida de vocês. É isso que eu estou ensinando e vocês não querem. E para dizer que de fato vocês não querem, ouçam mais essa história. E contou essa do rei que preparou uma festa e mandou convidar aquela lista. A lista da moçada. Do pessoal que quando convidado por homens, não faltam a nenhuma. Ih, meu Deus, eu vou na festa do Guinle. Ai! Mas na de Jesus, não está dando. Tem gente que se for uma iminência parda, socialite do país, que convide para uma festa, ele pode ter casado, ele vai na lua de mel para não perder a festa. Vou perder essa? Vão me dizer que a idiotice não é assim. Agora, para o banquete do Senhor, desculpa, a lua de mel não vai dar. Eu tenho que priorizar isso aqui. Mas se fosse a Dilma chamando, dizendo vai ter um banquete de gala para os 100 mais celebráveis do país, você interromperia a lua de mel com a princesa da Inglaterra. E iria lá. É o meu lugar de Eike Batista na história. Não perderei esta. Claro que eu irei. Vou desperdiçar uma chance dessa na vida, meu Deus? Jamais. Aí vem Jesus e disse para esse pessoal, que aceita todos esses convites como honra e como bênção de prosperidade. Vocês não querem de fato o convite do reino. Porque o convite do reino é igualzinho que eu falei aqui agora. Convidem quem não pode. Mas olha só,
Sabe por que que a minha casa vai ficar cheia de todo mundo que não pode? Que a minha casa será a casa dos impotentes? É porque todos os que podem não querem poder vir. Todos os que podem, todos os que sabem, todos os que entendem, todos os que ouvem, todos os que compreendem, todos os que dizem amém, todos os que têm todos os meios e recursos e possibilidades, são também todos os que arranjam todas as desculpas. São os que sempre estão dizendo, eu não posso, hoje não dá, comprei um campo, tem que ver, é uma aquisição importante. São pretextos e mais pretextos, desculpas e mais desculpas. E todo mundo se escusando da maneira mais diplomática possível, mas jamais comparecendo. Aí Jesus diz que o dono da festa ficou irado. Irado. Eu gosto dessas descrições do Evangelho porque não se poupa a verdade da existência. Deus ficou irado. Deus se ira, minha gente. Só que a ira de Deus não é esbagaçar ninguém. A ira de Deus é só dizer, olha, já que você não quer, você não vem. Eu estou convidando, convidei, estou convidando, avisei. Olha, o negócio foi preparado com antecedência. Tanto é que o servo foi lá dizer apenas que já estava tudo preparado, mas já estava todo mundo avisado desde sempre. Mas na hora que chegou o anúncio dizendo, olha, está pronto, iniciaram-se as desculpas. E as desculpas, todas elas têm a ver com aquilo que revela o que para nós é nosso Deus, é nosso significado, é o nosso valor, ou são as nossas importâncias prioritárias na vida. No caso de um era um campo, essa fixação na propriedade, no bem, na posse, no que está no chão plantado, ou o negócio, a dinâmica, a junta de bois, a mecânica funcional, ou o culto à afetividade, que fica acima de Deus. Não foi à toa que ele escolheu esses 3 exemplos. Um mostra o culto ao materialismo da fixidez, daquilo que eu digo é minha posse. O outro mostra o culto à mecânica das realizações, que é o meu surto de produtividade. Eu sou um workaholic do meu sucesso. E o terceiro nível é esse do culto à afetividade. Eu casei. E tem gente que durante o tempo em que casa pede férias de Deus e do Evangelho mesmo. Vocês sabem disso também. É desculpa para qualquer coisa. E aí o rei ficou irado e mandou chamar aqueles a quem a gente não convida. Em 2 turnos. Primeiro vão e convidem os cegos, coxos, que vocês acharem de bobeira. Aí o cara foi, trouxe uma moçada, voltou ao rei e disse, olha, ainda tem lugar sobrando. Eu peguei todo mundo da rodoviária, mas tem lugar sobrando. Ele disse, então agora, olha, vai para a estrutural, vai para um beco, entra e tem mais. Obriga o povo a vir. Pode trazer no mata-leão e botar aqui dentro. Mas aquela moçada que eu convidei, ninguém vai provar da minha ceia. Ninguém. Nós somos essa moçada. Nós somos. Somos ou não somos? Nós é que somos os frescos desse grupo. Nós é que somos os caras impressionáveis. Nós é que ficamos pedindo a Deus para nos botar no primeiro banco do serviço público, da política, da sociedade, da visibilidade dos negócios, da percepção, ou de como a vida da gente poderia ganhar um significado adicional. Tem gente até que diz, depois que eu fui percebido, meu Deus, eu me senti um homem pela primeira vez. Eu digo, coitado, não sabe que ainda é um verme. Um cara, para se sentir um homem, precisar ser percebido, ainda não é um homem.
Um homem é um homem percebido ou não percebido, e tanto mais quanto ele não seja percebido e persevere em ser ele mesmo, tanto homem ele será, e mulher ele será. Ela será. Mas olhem e pensem em quais são os elementos que todo dia você usa como desculpa para não se engajar na mesa do banquete, para não se assentar à mesa de Deus, no reino de Deus. Quais são as suas desculpas? Elas começam de coisas muito práticas e simples, minha gente, antes de se sofisticarem na alma como sutilezas. Começa mesmo com a preguiça de fazer esforço de participar de coisas básicas da vida. Começa assim, não precisa sofisticar nem filosofar, não. Começa quando a gente começa a arranjar pretexto para fugir de tudo e de todos. E se tem um cara aqui com razão, mais do que vocês todos somados e multiplicados por 1 milhão, sem excluir ninguém nesta sala, que podia estar jogando pelo ladrão, cansado, porque nenhum aqui somado, a soma de vocês não deu 20% da minha vida, sinceramente. De cabo a rabo, sem incluindo todos. Se tinha alguém para estar aqui cansado, era eu, e não estou. Estou todo dia mais entesado pelo reino de Deus, de modo que eu olho e me dá tristeza e vergonha, porque nem para coisa básica mais a gente tem disposição para levantar e ir. Agora, se for um cruzeiro, daqui não sei para onde, o cara está largando qualquer coisa, abrindo a agenda e entrando e dizendo, aleluia, que bênção. Aí já me dá vontade de espancar, sinceramente. Porque para levantar alguém, para gestos básicos, simples, participações mínimas, está tudo tão difícil, tão pesado, tão impossível, é tanta desculpa, é tanto pretexto, é tanta história, que vai nos fazendo nos tornarmos pessoas absolutamente intragáveis. Intragáveis. E não fique de brincadeira com isso, porque a gente começa a ficar cínico, se negando a fazer pequenas coisas. Sempre com a argumentação de que são só coisas materiais. São só movimentos físicos. Mas a gente começa a sofrer de paralisia espiritual quando a gente começa a se negar a ter a coragem de enfrentar nossa preguiça física, psicológica, nosso cansaço, nosso desânimo, nosso capricho, nossos pretextos ou nossas agendas. Tem que enfrentar, senão você fica do jeito em que a configuração exterior vai delimitando para você. Depois isso vai se sofisticando para dentro. Chega uma hora em que a pessoa que começou só a menosprezar pequenas coisas, não, é só um pão, é só uma reunião, é só um encontro, é só um não sei o quê. Começa assim, depois de um tempo, você vai dizer é só um ser humano, é só uma dor. Ou depois, ainda que não diga é só uma dor, você vai aprender o cinismo de ficar chorando pelo que está doendo e doído distante. E até ora por ele, mas não se levanta e não faz, e não pega nem naquele que está próximo. E o coração vai nos afastando da mesa do banquete. À medida em que a gente vai querendo chegar perto das mesas de honras e privilégios humanos, a gente vai se afastando da mesa simples do banquete de Deus. À medida em que os teus olhos se voltam para o banco humano das importâncias, o seu coração vai sendo colocado por Deus no final da fila. Quanto mais você valorize apenas aquilo que, aos sentidos dos demais, dá a você uma catapultada, mais você pula de cabeça na ponta da espada, no fundo do abismo, Smigol. É assim que é. Agora olha aqui para mim. Você diz, bom, você praticamente explicou o que leu, né? Foi. Por quê? Porque nós vamos participar da ceia do Senhor.
E a ceia do Senhor não é esse banquete final do reino de Deus. Mas ela simboliza para nós hoje aqui tudo isso que Jesus disse, e disse com linguagem exatamente vinculada à materialidade deste acontecimento e desta cenografia, de uma ceia. Então olhe aqui para esta mesa, por favor, e olhem para mim. Não fiquem pensando no acontecimento da ceia, na dinâmica funcional desta hora. Nem aonde você está sentado no ambiente. Apenas se pergunte se você, de fato, come do pão e bebe do vinho apenas, ou se espiritualmente, de fato, você come do pão invisível e do vinho invisível. Porque do pão visível e do vinho visível, qualquer um fariseu pode tomar dele hoje. E eu não conheço corações, estou aqui para servir a quem estenda a mão. Agora, corre o risco de você comer desse pão e esse ser o pão da casa do fariseu. Agora, você também pode fazer outra escolha. Desistir dessa loucura de viver para o que não é. Aceitar a conversão de valores na sua mente que vão virar sua vida ao contrário, certamente. Porque Jesus disse que aquilo que é elevado diante dos homens frequentemente é abominável diante de Deus. Iniciar um processo que diga, Senhor, me perdoa. Me perdoa a ambição de aparecer naquilo que eu não preciso. Me perdoa porque eu escolho significações que me validam apenas aos sentidos humanos, mas não que constroem o teu reino dentro de mim. Me perdoa, porque eu de fato, até hoje na vida, vivi como um ser de barganhas fraternas, e eu fui me viciando e me acostumando nisso, de maneira que eu só consigo reunir gente que me dá muito prazer, do contrário, os seres humanos normais me enchem de um cansaço tão grande que eu não quero mais contato humano, qualquer que seja, exceto com gente do meu nível. Senhor, me perdoa. Porque de fato eu não gosto de pobre, eu detesto mau cheiro, eu odeio gente com unha suja, eu não gosto de meter a mão em coisas desagradáveis. Eu sou um ser ascético, eu fiquei fresco, viado e nojento. Me perdoa, Jesus. Me perdoa porque eu me perdi na lista das vaidades. Me perdoa porque eu ando só arranjando pretextos para não levantar e andar. Me perdoa porque tudo virou um argumento. Se eu compro um campo, eu não posso, porque a bênção de Deus me deu um campo, eu não posso mais olhar para a vida e servir a vida na simplicidade. Se os meus negócios dão certo, eu não posso, porque as minhas juntas estão funcionando de bois. Se o coração se enche de algum afeto, também há uma paralisia de amor em relação aos céus. E uma dedicação exclusiva ao novo Deus do panteão do amor eroticizado ou do afeto hipertrofiado. E a grande maioria de nós está nesse estado, minha gente. Hoje, quando nós formos comer este pão e beber deste cálice, eu quero perguntar a você, antes de tudo, o que é que no dia a dia tem feito você trocar a verdadeira mesa do Senhor por outras coisas? Quais são os banquetes que lhe impressionam, que adiam a sua entrega veemente e restrita ao reino de Deus, que adiam o convite do rei, que chama você todo dia, e que pode fazer com que chegue a hora
em que Deus diga, olha, você já foi convidado demais, já se desculpou demais, eu agradeço, agora eu aceitei as suas desculpas. Você não quer que Deus, de fato, aceite as suas desculpas. Porque, meu amigo, se ele disser, tá bom, eu entendi, não precisa vir mais não, você nunca mais entrará. Porque é dia a dia convidando. Isso está avisado desde antes da fundação do mundo. Nós somos pessoas que todo dia somos avisados do banquete. E todo dia adiamos mais uma desculpa. Criamos mais uma desculpa e adiamos o processo. Eu só quero que você olhe para dentro do coração e se pergunte o que eu uso como desculpa para dia a dia ir adiando, atrasando, ou me enfraquecendo, ou me amolecendo, ou me desmotivando, ou gerando álibis para que eu me excuse educadamente, mas de fato não ponha a mão na massa ou não levante para ir à casa do banquete, que já me estava preparado, mas hoje eu troco coisas eternas que me foram avisadas e oferecidas pelas circunstancialidades de encantamentos momentâneos do presente. Quais são os pães da sua fascinação? Quais são os banquetes que estão na frente do reino de Deus na sua vida? A melhor desculpa nessa hora, sabem qual é? É dizer o seguinte, olha, realmente eu não me envolvo muito com as pessoas, mas Deus sabe que no fundo do meu coração sou só amores por Ele. É fácil. Mas o apóstolo João não deixa isso ser verdade, porque diz que se alguém ama a Deus, sirva seu irmão com o dom que tiver. Com o dom que você tiver. Eu não sei fazer muita coisa, mas essa coisa que Deus me deu para fazer, essa eu sei que Ele me deu para fazer excelentemente bem. E desde que eu tomei essa consciência, até o último dia da minha vida, se essa é a única coisa que eu tenho para dar, eu a darei com o melhor do meu ser. Mas eu quero estar sentado no último lugar do banco. Como disse um amigo, lá do Rio de Janeiro, falando da esposa dele num momento desse assim, sobre gente que estava entrando no céu ou não, conversa de crente, né? Ele chegou e falou, alguém falou que as meretrizes e prostitutas nos precederiam no reino dos céus, né? Ele falou, as meretrizes e prostitutas podem até me preceder, desde que eu esteja lá, né? Agora eu pergunto a você, quais são os banquetes que têm encantado você a ponto de desviar a sua atenção, carinho e prioridade da mesa do reino de Deus? A simbolização é essa mesa aqui. Só uma simbolização. Agora, por essa simbolização eu lhe pergunto, você tem ansiedade de participar desse dia, dessa hora? Ainda? Ou é um negócio desimportante para você? Reunirmos-nos tem alguma importância para você ainda? Para a maioria, até essas coisas vão perdendo a importância. Tudo está perdendo a importância para nós. Só o que vai ganhando mais importância e ficando imantado de importância é o campo que comprou, é o que você adquiriu, ou é o que você conquistou afetivamente. Tudo que eu vejo rodando no circo da alma humana não varia muito dessas 3 notas. Eu possuo, eu estou fazendo acontecer, eu recebi uma completude afetiva. Aí tudo mais é esquecido, a vida é esquecida, o evangelho é esquecido, o reino é esquecido. O amor por todos é esquecido. A vontade de se dar é esquecida. Vai entrando é o capricho, é a preguiça, é a moleza, que vai tomando um status desgraçado, que se a gente não lutar contra ele,
ele nos involucra como a teia do Homem-Aranha, minha gente. Você vira uma múmia dessa teia. Deixa só o espaço da boca. Você fala coisas lindas por aí, mas está engessado. Então não subjetivize tudo que eu estou dizendo. É óbvio que essas coisas se instalam na subjetividade, mas saiba, elas começam a se manifestar nas pequeninas coisas, assim como são as pequeninas coisas que fazem as grandes revoluções, são também as pequeninas coisas que produzem as grandes e terríveis desconstruções. Você começa a negligenciar coisas simples, como a leitura da palavra, a oração, a meditação, a oração por pessoas, o carinho, o cuidado, o exercício dos seus dons, talentos, a disponibilização dos seus meios para ajudar outros na vida. Inicie a fazer tais sonegações, começando de pequenas desculpas e pequenos pretextos, e você vai ver em que estado prático você se colocará. No fim, aparentemente você estará igual, mas na vida você se tornou pior do que o servo inútil. Porque o servo inútil, pelo menos, é aquele que faz tudo o que lhe é mandado, mas você não faz coisa nenhuma. Aí chega uma hora que o dono da festa cansa. E diz, agora essa moçada está fora da lista. Mesmo que peça para entrar, não entrará mais. O meu reino será de desdentados. O meu reino não terá Colgate Total 12. No meu reino não haverá Armani. No meu reino não haverá diplomas. No meu reino, para vocês verem o que eu chamo vida, diferentemente de vocês, a casa pode ficar cheia daqueles a quem vocês não convidam para nada. O que eu observo nesses dias é que vai haver uma grande reviravolta ante os nossos sentidos. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Todos. Mesmo. Tem um bocado de gente que está dentro que vai ficar fora. E tem um bocado de gente fora que vai ficar dentro. Nós estamos chegando numa hora do mundo em que quem apenas faz de conta não vai segurar a onda. Agora, quem segura a onda não pode ficar só de conversa, vai ter que meter a mão na massa. Porque os dias são tão difíceis e tão pesados, que quem não se exercitar na prática do amor simples todo dia não subsistirá. Quem não praticar as simplicidades do que Jesus mandou fazer, não se sustentará. Quem não levar o evangelho para o cerne do coração e o trouxer para o chão prático da vida, não vai sobreviver no caminho, ou pelo menos passará por ele lanhado, mas não intacto na graça de Deus. Antes da gente comer do pão e beber do vinho, eu tenho somente esta pergunta a fazer a você. Responda com sinceridade. Quais são as sutilezas dos banquetes que lhe dão muito prazer, mas que foram substituindo o significado do reino no seu coração? Quais são hoje os banquetes nos quais você concentra a sua energia? Será que se é que você a concentra em algum lugar ainda? Mas se existem energias, certamente estão indo para outros lugares, porque para o reino é que não estão. É fácil encontrar você disposto para outras coisas, é difícil encontrar você disposto para as coisas que realizam a vida segundo Deus. Por isso, se pergunte, qual é a minha mesa, qual é o meu banquete, de que mesa eu vou tomar? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo diz, olha, quando vocês forem tomar a mesa, lembrem, tomar do pão, comer do vinho, participar da mesa do Senhor, lembrem que ela é a mesa do Senhor e que é apenas a simbolização ritual da escolha de pão e de alimento que você faz para a vida.
Não é a qualidade desse pão, 7 Days, ou do vinho, 7 Boys, ou do vinho. Não. É do que isso se torna dentro de nós pelo significado que o nosso espírito atribui ao ato simples que apenas representa uma sucessão de escolhas já feitas dentro de mim. Paulo diz acerca dessa hora: nós não podemos tomar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 aos Coríntios 10. Aí você diz, bom, mas não tem ninguém saindo daqui para macumba. Não para do terreiro. Mas tem gente aqui indo para um monte de macumba, logo depois da reunião. Tem gente aqui macumbada. E macumbada de ira, de amargura, de ódio, e macumbada de cinismo, e macumbada de descrença, e macumbada de orgulhos que só privilegiam na vida aquilo que você chame de o que me dará importância aos olhos e sentidos de terceiros. Isso é macumba para o espírito. Isso é comer mesa dos demônios. Você quer ver como é que você participa dessa mesa aqui como mesa dos demônios? Basta você dizer, bom, eu não creio em nada disso, mas não custa nada comer desse pãozinho. Ou, eu não estou nem aí. O Caio é um exagerado radical. Mas eu tenho o meu Jesus e com ele eu me entendo, de modo que eu e o meu Jesus combinamos o lanchinho. Vá nessa de que você está ouvindo um radical. Porque eu não sou um radical. Quisera eu fosse. Eu não sou nem na minha vida, nem nas palavras que digam, mas minimamente eu estou aqui para dizer o que Jesus disse. E para chamar a mim mesmo e a todos os outros seres humanos a fazermos essas escolhas. Do contrário, minha gente, mesmo que nós não estejamos invocando espíritos em lugares sombreados e sombrios e estranhos, nós estamos participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, quando a gente come do pão da solidariedade para viver a vida da indiferença. Quando a gente bebe o vinho do sangue da vida, para depois não ter coragem para dar sangue para ninguém na vida. Quando a gente celebra a vida que nos foi dada e sai daqui sem a disposição de vazar a vida, mas em direção nenhuma. Seja qual seja o pretexto da sua vida. Isso está na sutileza, comendo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí sim, perceba a sutileza. E não há aposentadoria para esse dia. Não haverá uma hora em que você receba de Deus uma dispensa, dizendo, olha, tá bom. Meu querido, até o último fôlego de vida eu terei que fazer essa escolha. Se a minha vida vai ser uma vida que vive para servir, ou ela não servirá para ser vida. Ontem eu estava me lembrando da última semana de vida do meu pai lá no hospital em Manaus, na UTI, quando ele abriu os olhos um dia assim com aquele tubo aqui, quase não conseguindo falar, e eu me abaixei, ele falou baixinho no meu ouvido e me disse, meu filho, tem umas coisas lindas acontecendo nesse hospital. E umas horríveis. E eu fiquei pensando, como é que ele pode estar sabendo de coisas lindas e coisas horríveis se ele está há 2 meses nessa cama? Aí eu falei, como é que o senhor sabe? Aí ele falou, Deus me mostra. Aí eu falei, mas é claro, ele está aí livre de toda essa confusão, agora é que ele deve estar no espírito mais solto do que nunca. Que meu pai deve ter viajado fora do corpo dele naquele hospital. Porque a gravidade do que ele me falou, e quem convivia com ele sabia que ele não desperdiçava palavras com leviandade. Você não tem ideia das coisas lindas e das coisas horríveis.
E eu falei, o senhor está se referindo a quê, papai? Ele disse, ao que está acontecendo no espírito nesse hospital. No espírito. E eu fiquei imaginando o que ele estava vendo. Um homem desligado do corpo como ele, que já tinha sido arrebatado ao terceiro céu 7 anos antes de ir para lá. E agora naquele estado. Ele deve ter ido e vindo e visto muitas coisas. Mas o olhar dele foi que me impressionou, porque brilhou quando ele me disse há coisas lindas acontecendo aqui. E ele se enegreceu no olhar quando ele me disse há coisas horríveis acontecendo aqui. Se os nossos olhos espirituais se abrissem agora, a gente ia ver coisas lindas acontecendo aqui. Tanto quanto talvez nós víssemos coisas insuportáveis acontecendo aqui, do que está acontecendo no coração de pessoas. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios não estão separadas por anos-luz de distância. É um movimentozinho, bota a gente de uma para outra. Amor bota você na do Senhor, ódio bota você na dos demônios, graça bota você na do Senhor, amargura bota você na dos demônios, perdão bota você na do Senhor, retenção de perdão bota você na mesa dos demônios. É um movimento, para um lado ou para o outro, você viaja entre luz e trevas. É tão sutil. É tão sutil. Como a mesa do Senhor não está distante dessas mesas das nossas vaidades, muita coisa. São movimentos interiores, mudam a gente de um polo ao outro, sem sair do lugar. Agora que o Evangelho foi falado, você está pensando que eu tenho que dar um grito e dizer amém para acabar de pregar. Aqui não. Agora que o Evangelho foi falado, com uma simplicidade que as crianças entenderam, não há um ser humano aqui que possa dizer que não me compreendeu, que não entendeu o que Jesus quis dizer. Não há um. Mas eu dou a chance a você. Se não tiver compreendido, levante, eu tentarei explicar mais simplesmente ainda. Tem alguém? Não tendo? É sério o que eu estou falando. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir ao Chico para dar uma chegada até aqui com o grupo que já está preparado para servir os elementos. E nós vamos receber do pão e do vinho, e não comeremos o pão e não beberemos o vinho, esperaremos uns pelos outros. Está bom? Enquanto isso, ajuda, Braulio. Enquanto isso, nosso acordeon abençoado poderia nos ajudar gostosamente, não é? Olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Creio tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim,
nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, perdoar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Senhor Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. E um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Alguém foi omitido na distribuição do cálice? Se o foi, por favor, manifeste-se levantando uma de suas mãos para que nós possamos servir a quem quer que tenha sido omitido na distribuição do cálice. Alguém foi? O pão. O pão. Por favor, mantenha aqui, Braulio, pode servir. Aqui ao lado. Alguém mais? Obrigado, queridos. Obrigado, gente boa. Obrigadão, queridos. Bom. Obrigado, querido. Meus queridos irmãos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, e é interessante que a narrativa da ceia inicia dizendo isso. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, o partiu e o deu, e deu um cálice aos seus discípulos. Na noite em que ele foi traído, ele ceiou. Porque esse momento de ceia é momento de reconciliação, mas para alguns é momento de traição. Por isso, examine-se o homem a si mesmo e a mulher. E não coma desse pão com ódio no coração, nem com amargura, nem com capricho, nem com o cinismo preguiçoso. Coma esse pão dizendo: isto é pão da vida, não é o pão do comodismo, da preguiça, nem do capricho, nem da vaidade, nem da mesmice. É o pão da vida. Quando beber do cálice, não traia o cálice. Esse é o cálice da nova aliança, uma aliança de amor, de graça, de misericórdia,
que faz com que todos os aliançados com Deus se aliancem com a vida, com o próximo, com o dom que ajuda, com a graça que socorre, com a misericórdia que inclui. E aí estaremos participando da mesa do Senhor, e não da mesa dos demônios, e não da mesa da indiferença, e não da mesa da arrogância, e não da mesa das reputações, e não da mesa da religião, e não da mesa dos fariseus, mas da mesa do Senhor. Se o seu coração está disposto a inverter ordens, incluir os que você não incluía, acolher os que você não acolhia, perdoar os que até aqui você não perdoou. E se o seu coração está disposto a parar de dar desculpas, a parar com a preguiça interior, parar com o pretexto, parar com os álibis, parar com as escusas, com os adiamentos eternos, que podem colocar você no lugar em que você está pedindo, fora da mesa. Então examine seu coração e decida converter-se em favor da mesa eterna, em favor do pão da vida para você e para outros, em favor da consciência que se levanta para dizer: eu como do pão e me levanto para me tornar uma doação da graça de Deus à vida. Aí sim se dirá: bem-aventurado todo aquele que comer pão no reino de Deus. Que esta não seja a mesa da traição, mas a mesa da comunhão. Não seja a mesa da religião ungindo a nossa preguiça, mas seja a mesa do Espírito Santo nos acordando do nosso estado de entorpecimento gradativo e horroroso. Ó Espírito Santo, nós separamos o pão e o vinho do uso comum, eles continuam pão e vinho, mas nas nossas mentes eles se tornam aquilo que nós cremos. Permite que nós creiamos para a vida e não para a morte nem para a indiferença. Eis o pão da vida, que ele não mate ninguém, que ele seja o pão da saúde, da graça, e não o pão da culpa, o pão do medo, ou o pão da sacramentalização de um espírito de indiferença, de omissão e de cinismo. Salva-nos dessa mesa sutil de demônios, que não tem ídolos, mas cujo ídolo é a subjetividade da nossa auto-idolatria e da nossa indisposição de largarmos o que nós chamamos de meus bens e darmos-nos como bem da vida a Deus e ao próximo e a quantos o Senhor desejar nos servir como pão na existência. É o que eu te peço para a minha vida, pedindo que tu renoves a minha alegria de servir a ti e ao meu próximo todos os dias da minha vida, e que tu me dês energia até o último fôlego, para que nenhum campo fique na frente do reino, para que nenhuma junta de bois fique na frente do cordeiro, para que nenhum amor humano fique acima do pacto eterno do meu casamento com a tua vontade, em nome de Jesus. Assim sendo, comamos todos do pão da vida, para a vida, em nome de Jesus. Coma dele. E beba do cálice. Esse cálice é a nova aliança no seu sangue. Todas as vezes que beberdes deste cálice,
Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Bebamos. Eu vou pedir para que essas bandejas de recolhimento fiquem ali à saída, para que ninguém tenha que vir até a frente. Quando sairmos, a gente apenas as deposita nestas bandejinhas aqui. Obrigado, Braulhão. Obrigado, mano. Gente boa, vamos ficar em pé? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, leva-nos com os teus anjos ao nosso redor. Livra-nos do mal, livra-nos de males, livra-nos de pessoas ruins e livra-nos de ficarmos encantados pelo mal. Por isso, livra-nos das tentações. Dá que a nossa mente fique fixa em Ti, Jesus, para o bem da nossa vida, para a segurança do nosso ser. Nós te pedimos, em Teu nome. Amém, amém, amém.